eu posso resumir dizendo o seguinte: a minha história no CEPEL, graças a Deus, foi uma história de sucesso graças ao CEPEL. Não foi graças a mim, foi principalmente 99% graças à competência do CEPEL. Na Eletrobras eu trabalhei o tempo todo na operação de sistemas, né? E eu fui chefe de divisão, chefe de departamento, depois fui assistente diretor e mais tarde, depois fui diretor, né? Mas nessa época do CEPEL eu era assistente do diretor de operação Mário Santos. E o presidente da Eletrobras era o Zé Luiz Alqueires. Então, ele me chamou na sala dele, disse que ia me designar para diretor-geral do CEPEL. Eu disse, tudo bem, vamos lá cumprir a nossa missão, né? Aí eu cheguei no CEPEL, né? E encontrei primeiro encontrei uma diretoria de altíssimo nível, né? A diretoria era o Márcio Chetman, que é atual diretor de transmissão da Eletrobras, né? E o outro era o Zé Carlos Medeiros, que já faleceu até. E tinha o André Xavier na área administrativa. Esse era o quadro do CEPEL quando eu entrei lá, e tinha um assistente da diretoria, que era o Zé Carlos Costa. Bom, então, eu entrei lá no CEPEL, evidentemente, eu mantive toda a estrutura técnica, essa que eu acabei de te falar, e mudei um pouquinho a estrutura administrativa. Eu trouxe para o meu gabinete a Sônia Jung e a Maria Olívia. Aí eu comecei a ter um contato mais frequente com o time técnico do CEPEL, principalmente, e pude notar, como eu já sabia, mas não tinha, vamos dizer assim, a certeza do dia a dia, que naquele tempo realmente o CEPEL tinha um quadro técnico extra série. Era um quadro técnico como poucas vezes eu vi em toda a minha carreira. E aí nós começamos a fazer planos de trabalho para, inclusive, aumentar a receita do CEPEL, que foi uma das missões que o presidente da Eletrobras tinha me dado. E eu falei para ele, com esse time aí eu não tenho limite, né? E eu realmente nós conseguimos aumentar bastante no meu tempo o faturamento do CEPEL, principalmente na área de estudos, mas também na área de Adrianópolis, né? Na área dos ensaios. Eu posso dizer que, tecnicamente, talvez tenha sido a melhor equipe com a qual eu trabalhei até hoje. O CEPEL era desse nível. Então, o CEPEL é que desenvolveu... CEPEL, no meu tempo, é que desenvolveu o New Wave, todas essas ferramentas de trabalho que o operador nacional, o planejamento, todos os agentes utilizam hoje no setor elétrico, foram decorrentes do CEPEL. Nós pegamos alguns caras assim de maior visão no CEPEL e botamos como assistentes da diretoria, tá certo? Então, e passamos a utilizar eles, inclusive, nas reuniões de diretoria. Dentro desse quadro, eu coloquei, por exemplo, caras do porte, do nível do Nelson Martins, que é um pesquisador que teve até pouco tempo no CEPEL, excepcional, né? O Boris Garbati, né? Boris Gorenchin, também um cara absolutamente fora de série, e o Márcio Drummond, que o cara é tão bom que eu fiz ele o meu sucessor lá, né? Eu coloquei eles na diretoria, nas reuniões de diretoria, participando das reuniões e dando opiniões técnicas. Olha só, eu não posso deixar de falar, por exemplo, um cara que é, para mim, hoje, atualmente, um dos melhores do Brasil, que é o João Carlos de Oliveira Melo.
trabalhou comigo aí no CEPEL. Ele hoje é dono, é o presidente, né, da consultoria Timos, que é a consultoria mais respeitada na área de engenharia elétrica. Ele é um dos melhores do Brasil, realmente. O conselho de administração, então, do CEPEL era comandado pelo Mauro Campos, que era o diretor de planejamento e engenharia da Eletrobras. O Mauro Campos foi um super parceiro do CEPEL, ele já faleceu também, super parceiro do CEPEL, juntamente com o Zé Luiz Alqueires. Eu acho que a nossa administração, na fase inicial lá, ela teve sucesso pelo apoio incondicional do Mauro Campos e do Zé Luiz Alqueires. Chegou num ponto, nós fomos crescendo, quando, de repente, houve uma mudança na Eletrobras e, no lugar do Zé Luiz Alqueires, foi colocado o doutor Antônio Embaçaí. O doutor Embaçaí passou a utilizar o CEPEL mais fortemente do que eu nunca podia imaginar, né? Ele chegou num ponto de trabalhar, vamos dizer assim, pedir o apoio direto do CEPEL em várias atividades que eram, inclusive, da Eletrobras. Mas, como eu era o presidente da Eletrobras, era o nosso mantenedor principal, eu fazia lá o que ele queria. Ele adorava o CEPEL. O Antônio Embaçaí foi... O CEPEL deu muita sorte nessa sequência, né? Porque o Antônio Embaçaí gostava muito da equipe do CEPEL, confiava cegamente. Quando o Embaçaí saiu da presidência da Eletrobras, o doutor Firmino Sampaio entrou para presidente da Eletrobras. Aí, na época, ele me chamou lá e disse assim, olha, eu queria te nomear diretor de engenharia da Eletrobras, porque tinha saído o ONS da Eletrobras e o planejamento. Então, ele queria me colocar como diretor de engenharia. Ele falou assim, mas o sucesso, assim, com essas palavras, mas o sucesso do CEPEL é tão grande que eu gostaria que você acumulasse os dois. Claro que você escolhe aí aonde você quer receber, mas vai acumular. Então, eu acumulei, né, a diretoria-geral do CEPEL com a diretoria de engenharia da Eletrobras. Aí foi nomeado um ministro que eu nunca tinha sequer ouvido falar, né, que era o Rodolfo Torino Neto. Rodolfo Torino. Trabalhos que ele dava assim, eu disse assim, só se eu utilizar o CEPEL. Aí ele começou, né, a gostar do CEPEL e chegou num ponto, e não sei se você se lembra, mas chegou num ponto que teve um blackout no ano de 2000, teve um blackout que derrubou o sistema quase todo. E aí, ele não queria, foi até engraçado, ele não queria que o ONS, o Operador Nacional, fizesse a análise sozinho. Ele pediu para eu, como CEPEL, ajudar ele nessa análise. E aí eu chamei o time, a tropa de choque lá, e o Luiz Piloto trabalhou muito nessa área, era um pesquisador lá. E aí nós tivemos que fazer praticamente toda a exposição para mídia, tal e coisa. O CEPEL ficou muito badalado naquela época, né? Acho que o ministro Torino foi, sem dúvida alguma, o ministro que mais força deu ao CEPEL, né? Eu nunca vi o CEPEL, ficou debaixo de todas as luzes já. Veja que negócio engraçado. O ministro Torino aí me levou para secretário de energia sem eu querer, né? Em Brasília. Aí ele falou assim, não, mas eu quero que você vá ser secretário de energia, mas quero que você seja mantido no CEPEL. Bom, e aí foi ótimo. O ministro também toda hora dizia assim, não, isso aí você vê com o pessoal do CEPEL. Já dizia assim como se fosse. Então o CEPEL estava muito bem cotado com o ministro, acho que foi o ministro que deu mais força ao CEPEL, não me lembro de ter outro assim. E aí, quando o ministro saiu, né, eu pedi para sair também, porque eu não queria ficar em Brasília, tal coisa, e saí fora, né? Fiquei só no CEPEL um tempinho, mas nesse meio termo aí eu recebi uma oferta aí da iniciativa privada, aí eu deixei o CEPEL, e depois de 8 anos e meio, fiquei triste, tal coisa, mas eu posso resumir dizendo o seguinte, a minha história no CEPEL, graças a Deus, foi uma história de sucesso graças ao CEPEL. Não foi graças a mim, foi principalmente 99% graças à competência do CEPEL.
pessoas do tipo do Marcos Zé Marques, Dr. Lepec, aqui, Dr. Lepec excepcional também, pessoas desse naipe sabem muito bem a importância que tem essa atividade para o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. Tem muita coisa desenvolvida aqui que começou no CEPEL. Essa mentalidade que pesquisa e desenvolvimento é custo, não é custo, é investimento. E investimento certeiro. Isso pouca gente tem. Então, é um investimento até em pessoas. O pesquisa e desenvolvimento é um investimento. E um investimento de sucesso. Nós fomos visitados por 2 auditores do Tribunal de Contas da União, e porque tinha uma denúncia contra o CEPEL, do CEPEL ter comprado um equipamento que não seria utilizado. E aí eu disse assim, olha só, vamos ver, qual é o equipamento aí que vocês estão se referindo? Aí eles disseram assim, é o TNA, Transit Network Analyzer. Eu falei, o TNA? Eu falei, olha só, vamos fazer um ensaio. Vocês chegaram aqui, viram que eu não falei com ninguém, etc. Né? Eu vou ligar para a pesquisadora que é responsável por isso. Era a Glória Suzano, que é excepcional também. Eu estou com 2 clientes aqui, eu preciso urgente de 1 hora no TNA. Aí botei no Viva Voz. Aí ela, Dr. X, tu não faz isso comigo, eu só tenho hora para daqui a 8 meses. Falei, é mesmo? Então traz aqui para mim o faturamento traz esses papéis aqui, tudo isso aqui. Aí ela trouxe, né? Estava tudo bucado pelas empresas, né? Aí eu apresentei, olha, eles não são clientes, não, eles são do Tribunal de Contas e eles receberam uma denúncia que esse TNA tinha sido comprado sem ser usado. Aí ela falou, nossa senhora, olha aqui, quando os caras olharam aquele negócio, o que é isso? Eu falei, olha, é o equipamento mais usado, primeiro, é o equipamento mais usado do CEPEL. Segundo, não fui eu que comprei, quem comprou foi o meu antecessor, que é o Marcos Zé Marques, e parabéns a ele. Então, esse foi um fato marcante, realmente. Me deu uma satisfação e orgulho, mais uma vez, né, de comandar uma equipe desse porte aí. O CEPEL só quem viveu 8 anos aí dentro, como eu vivi, pode dizer qual é a importância de um centro desses.